Irmãos queridos, boa noite a todos. Ou, como disse o Cleison, boa tarde também serve. A graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Nós estamos hoje chegando ao fim da nossa exposição bíblica em um livro, como hoje de manhã comentou o pastor Márcio, nos leva a um tema que é tão difícil pensar, é tão difícil refletir, sobretudo por tantos domingos seguidos, muito embora seja um problema que persiste em invadir as nossas vidas. Eu quero convidar você para a nossa última jornada no livro de Jó, lá no último capítulo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Jó, capítulo 42, abra aí a sua Bíblia. Jó 42, eu quero que você esteja bem atento. Depois da leitura nós vamos orar ao Senhor, porque nós precisamos da direção de Deus para entender a beleza e a profundidade do que diz o texto bíblico. Jó 42, acompanhe comigo a leitura que eu farei. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que disseste que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te responderei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, o primeiro, 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia e o da terceira Querem-Rapuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes dera a herança entre os seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e aos filhos dos filhos até a 4ª geração. E então morreu Jó, velho e farto de dias. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai santo, Senhor, nós estamos diante da Tua santa palavra. Dessa palavra nós carecemos. Eu quero
pedir ao Senhor que nos conduza. Nós falamos, e tem sido às vezes tão difícil ouvir, certamente é tão difícil falar de tema que mexe com as nossas dores, que trazem lembranças ruins, mas o fato é que a Tua palavra não foge de temas assim, e que espero eu, e a minha oração é que, olhando para a Tua palavra, a gente passe a lidar com o sofrimento da perspectiva que o Senhor nos ensina. E hoje à noite, quando nós encerramos a série de pregações nesse belíssimo e profundo livro, que a gente carregue no coração algo que jamais a gente vai esquecer. E aos sofredores de ontem, de hoje e de amanhã, a graça do Senhor jamais se aparte de nós, porque nós precisamos de Ti. Fala aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Irmãos, olha que coisa curiosa. Quinta-feira, pela manhã, estava aqui na igreja, tentando esboçar aqui o meu sermão, tentando estruturá-lo, enfim, para pregar no domingo à noite. E no meio da manhã, assim, eu tinha, ou seja, não muito tempo depois de eu ter começado a digitar as primeiras palavras, eu recebo uma mensagem da minha esposa, da Dani, dizendo que a mãe de uma amiga havia morrido. E eu tinha começado a pensar naquela manhã acerca do sofrimento. Foi coisa de um minuto depois eu recebi uma mensagem da Seir, nossa irmã querida, presidente do Ministério de Missões, e ela me pedia orações pela esposa do missionário Wesley, Vani. Eu acho que vocês lembram, o casal Vani e Wesley, eles estiveram conosco aqui na conferência missionária, eles fizeram atividades com as crianças. A Vani tinha tido um derrame. E ele estava lá em São Paulo com a Seir no Congresso Brasileiro de Missões. Ele precisou voltar correndo para Brasília e eu liguei para ele para orarmos juntos. E ele estava em paz. Foi um derrame, um AVC isquêmico. Deixou sequelas, está bem na medida do possível. Não passou um minuto. O Alessandro, o diácono aqui da igreja, entrou ali na minha sala para que a gente conversasse de uma situação de um trabalho dos refugiados que a gente está planejando enfim, elaborando. E ele entrou à sala e eu disse: Alessandro, olha que coisa, eu comecei aqui a trabalhar no sermão de Jó, e já colocando as minhas ideias aqui no computador, e eu recebi essa notícia e essa notícia. Ele falou: pastor, eu entrei aqui, tem um minuto atrás, eu acabei de saber da morte de um colega meu de ensino médio. Ele morreu no acidente de carro, deixou 3 filhos, 2 deles pequenos. Essas situações como essa me fazem lembrar aquela frase de Shakespeare, que eu já mencionei aqui, lá em Macbeth. Ele diz que a cada manhã novas viúvas pranteiam, novos órfãos choram, novos lamentam, golpeiam a face do céu. A cada manhã novas viúvas pranteiam, novos órfãos choram, novos lamentos golpeiam a face do céu. Irmãos, nós aprendemos no livro de Jó, especialmente nos capítulos que antecederam, Deus fez 70 perguntas para Jó. Depois de toda aquela discussão teológica, dos amigos de Jó acharem que o sofrimento era por causa de algum pecado, nós falamos tanto, essa teologia retributiva, essa consciência errada, ou essa falsa convicção de que a vida de bênção, a vida cristã, ela obedece a uma dialética muito simples. Você é bom e abençoado, você é crente, Deus vai te abençoar. Você não é crente, Deus vai te amaldiçoar. Você ora, Deus te abençoa. Você peca, Deus te amaldiçoa. Esse não é um princípio bíblico. As coisas não são
tão cartesianas desse jeito, não são simplistas desse jeito, e a grande crise de Jó, e o texto afirma um homem justo, um homem íntegro, um homem temente a Deus, que não consegue aceitar aquele argumento como um argumento bíblico válido. E daí a sua gigantesca crise somada à imensidão da sua dor. O livro de Jó, portanto, nos ensinou tantas coisas acerca do sofrimento e, por fim, nós falamos acerca da nossa incapacidade de compreendermos a razão de alguns sofrimentos. Eu não tenho explicações, você não tem, e possivelmente Deus não nos dará algumas explicações para determinadas dores nas nossas vidas. Agora preste bem atenção, porque isso vai nos levar agora para o capítulo 42. O fato de nós não sabermos os porquês das nossas dores, não quer dizer que Deus não saiba. E tem mais. O fato de eu não encontrar a razão da minha dor, não quer dizer que Deus não tenha um propósito nela. Existe uma consciência muito dolorosa, que é amarga e a gente tem dificuldade até de falar, é que a consciência de Jó era que tanto o bem que a gente recebe na vida, quanto o mal, de alguma forma, é da mão de Deus. E a gente está falando da soberania de Deus. Mas como assim? Nenhum mal vai te acontecer sem que Deus o permita. E aí há a discussão teológica, a permissão de Deus é o mesmo que a vontade de Deus. O que eu posso afirmar para você, categoricamente, sem sombra de dúvida, onde não há discordância, Deus é soberano, e Ele tem um controle sobre todas as coisas, e nada te afetará sem que a mão dEle não tenha permitido. Nós acabamos de ler que depois que os amigos de Jó vieram se condoer com ele e trouxeram ofertas para Jó e se condoeram por ele, e diz o texto, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia feito. Está aqui no versículo 11. Percebe que essa é a consciência dessas pessoas? Agora preste atenção numa coisa. Ainda que eu não entenda a razão das minhas dores, ainda assim Deus tem um propósito para todas as coisas na minha vida. Ele sempre tem. E Ele sempre vai conduzir a minha vida e a sua vida na direção da realização dos seus propósitos eternos. Entende isso? O capítulo 42 de Jó tem muito a nos ensinar a esse respeito. E esse é o tema da nossa noite. A gente vai falar sobre o propósito do sofrimento. E aí eu quero partilhar com vocês, hoje eu vou ser bem presbiteriano, 3 pontos aqui. Olha só, primeira lição para nós. Deus tem propósitos para as nossas vidas, e o sofrimento pode ser o meio para a realização desses propósitos. Essa é uma afirmação que eu acredito que você não a receba com gritos de aleluia e glória a Deus. Mas é fato que Deus tem propósitos em nossas vidas. E o sofrimento pode ser um dos seus meios para a realização desses propósitos. Foi exatamente isso que Jó entendeu quando ele ora, ele confessa, ele faz a sua oração no versículo 2, dizendo: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, vamos entender a palavra propósito? E eu quero que a gente pense aqui, porque eu acho que às vezes nós confundimos 2 palavras aqui, razão e propósito. Às vezes elas se parecem. Mas vamos entender aqui, o que eu estou chamando de razão, quando eu estou falando de sofrimento. Razão, eu estou chamando de o porquê, o motivo das coisas. E nós já falamos que, no que se trata de sofrimento, há perguntas acerca do nosso sofrimento, para a qual eu e você não encontraremos respostas. Razão. Será muito difícil encontrar
algumas respostas em determinadas manifestações de sofrimento nas nossas vidas, sobretudo quando esse sofrimento é duro, intenso e cruel. Segunda palavra que a gente tem que entender, então, nós já falamos sobre razão. A segunda é propósito. E por que a gente precisa entender bem essa palavra na perspectiva bíblica? Porque eu acho que a palavra propósito, ela foi muito coutificada. Inventei uma palavra agora, né? Quando eu ouço a palavra propósito, ela vem para mim recheada de um discurso do coaching. Daquela coisa, você quer, você pode, basta querer, realize o seu sonho, você é quem você deseja ser, blá, 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 blá. Presta atenção, eu estou falando de propósito de Deus, eu estou falando de desígnio, eu estou falando de finalidade, eu estou falando de intuito. Propósito de Deus aponta para uma direção específica. O propósito de Deus direciona para um alvo. Essa é a conclusão de Jó. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que o Senhor quer, o Senhor faz. Não há escapatória. Você pode se consolar ou se desesperar com esse fato. Então, eu posso afirmar que Deus me guia conforme os seus propósitos, sem que necessariamente eu entenda as razões. Deu para entender ou ficou confuso? Então, eu vou repetir de um outro jeito. Fala, mas fala diferente, né? A minha incapacidade de entender a minha incapacidade de entender a razão do sofrimento não exclui os propósitos de Deus em tudo na minha vida, inclusive no sofrimento. E aqui, então, eu quero te convidar a transcender o desejo pequeno de compreender a razão para determinado sofrimento, para se entregar a caminhar na direção do propósito que Deus aponta para nós. E aí, então, se eu te pergunto acerca do propósito de Deus na sua vida, o que vem à sua cabeça? Puxa, o propósito de Deus na minha vida é minha carreira? O propósito de Deus na minha vida é o meu bem-estar? Presta atenção, todas essas coisas estão debaixo, vida profissional, metas, etc. Tudo isso está debaixo da mão poderosa de Deus que nos guia. Mas eu estou falando de um propósito específico e geral para todos os filhos de Deus. E que a gente precisa saber e entender, porque a gente fica se perguntando, o que Deus quer com a minha vida? Existem coisas muito claras que Deus espera de mim. Há na Bíblia propósitos muito claros acerca do que Deus deseja para mim, e com muita frequência a gente ignora. Então eu quero te convidar a focar no principal, e o secundário, ele se ajustará. Vou ler alguns textos aqui para você entender o que é o propósito de Deus para todo aquele que foi chamado filho de Deus, todo aquele que foi adotado, que foi regenerado, que recebeu o Espírito Santo, que é nascido de novo, que é crente em Cristo Jesus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Sabe o que a Bíblia diz acerca do grande propósito de Deus para a sua vida? Isaías 53:7. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e eu os fiz. Isaías 60:21. Todos os do teu povo serão justos para sempre, herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. 1 Coríntios 10:31, que você sabe, portanto, quer comais, ou quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Romanos 14:7 e 8, porque nenhum de nós vive para si mesmo, ou morre para si mesmo, porque se vivemos, para o Senhor vivemos.
E se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Você entendeu o que é propósito de Deus? Ou aquele texto que a gente gosta demais? Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. Na verdade, não é esse aqui, eu vou te mostrar o que a gente gosta demais, mas o fato é que o apóstolo Paulo, aqui, ó, o texto que a gente gosta muito, que a gente gosta de ler somente a parte. Esse aqui, esse texto é o que a gente gosta nos adesivos do carro, nos quadros das nossas casas, e a gente gosta de recitar nos dias difíceis. Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas... todo mundo sabe. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade. Coopera mesmo. Presta atenção. E o texto continua. Lê a Bíblia toda, tá? Lê a Bíblia toda. Não recorta, não. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito de Deus. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. É para isso que Deus te chamou, para fazer em você, para esculpir na sua vida o caráter, a fisionomia, a vida de Cristo na sua vida. Não precisa ter dúvida, o que Deus quer comigo? Deus quer que você viva para a glória dEle, rindo, chorando, no sofrimento, na bonança, para a glória dEle. Todos esses textos que eu li são os textos que embasam a primeira pergunta do nosso catecismo: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e ter prazer, gozá-lo, ter prazer nele sempre. É isso. Então talvez você esteja pensando assim: então pastor, todo o propósito da minha vida é glorificar a Deus. O propósito maior, a diretriz maior da vida do crente não reduza o termo glorificar a Deus, porque quando a gente fala glorificar a Deus, então você vai pensar, você vai imaginar você na segunda-feira aqui na igreja, no banco da igreja. A gente acha que glorificar a Deus se reduz ao ambiente cultico, à reunião de oração. Não! Quer dizer, tudo isso sim, mas não está reduzido a isso. Glorificar a Deus significa exaltá-los, significa dignificá-los, significa engrandecê-los em todos os aspectos das nossas vidas, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Trabalhe para a glória de Deus, coma para a glória de Deus, divirta-se para a glória de Deus, converse para a glória de Deus, seja pai para a glória de Deus, seja mãe para a glória de Deus, seja filho para a glória de Deus, para resplandecer a imagem de Jesus por onde a gente andar. Lendo acerca do sofrimento, há um livro editado pelo John Piper e o Justin Taylor, maravilhoso, e há uma coletânea de textos, um deles escritos pelo John Piper, que conta a história de Joseph, um guerreiro Maasai. O povo Maasai é o povo de uma tribo da África, e essa história foi contada numa conferência de evangelistas em Amsterdã. A história de Joseph foi tão impressionante que o próprio Billy Graham fez questão de entrevistar o Joseph, de conhecê-lo. Vou contar essa história para você. Joseph estava caminhando por uma daquelas calorentas e poeirentas estradas africanas e encontrou alguém que compartilhou o evangelho de Cristo com ele. Ali mesmo ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. O poder do Espírito começou a transformar a sua vida e ele se encheu de tanto contentamento e alegria que a primeira coisa que quis fazer foi retornar para a sua própria vila e compartilhar essas mesmas boas novas com os membros da sua tribo local. Joseph passou de ir em porta, contando a cada um que encontrasse sobre a cruz de Jesus, sobre a salvação que ela oferecia, e esperando ver neles as suas faces se iluminarem, assim como tinha acontecido com a sua. Para surpresa de Joseph, os habitantes
não só não se importaram, como tornaram-se violentos. Os homens da aldeia o amarraram e o seguraram contra o chão, enquanto as mulheres batiam nele com chicote feito de arame farpado. Ele foi arrastado, deixado para morrer sozinho no matagal. Joseph, de algum modo, conseguiu rastejar até um poço de água. E lá, após dias passando da sua inconsciência para a consciência, achou forças para levantar-se. Ele ponderava sobre a recepção hostil que tivera de pessoas que conheceram a vida toda. Ele concluiu que talvez tivesse deixado algo de fora, ou tivesse contado a história de Jesus de maneira incorreta. Após repassar a mensagem na sua mente, do início ao fim, decidiu voltar e compartilhar mais uma vez o Evangelho. Joseph manquejou para o círculo de cabanas e começou a anunciar a Jesus. Ele morreu por vocês, para que vocês possam encontrar perdão e conhecer o Deus vivo, afirmou Joseph. Novamente, ele foi agarrado pelos homens da vila, imobilizado, enquanto as mulheres o surravam, reabrindo as feridas que estavam começando a sarar. Novamente, foi arrastado inconsciente para fora da vila, deixado para morrer. Ter sobrevivido à primeira surra foi verdadeiramente admirável. Conservar-se vivo na segunda foi um milagre. Novamente, dias depois, Joseph despertou no deserto, ferido, marcado e determinado a voltar. Retornou ao vilarejo e dessa vez eles os atacaram antes que ele abrisse a boca. Ao flagelá-lo pela terceira vez e provavelmente a última, ele lhes falou de novo do amor de Jesus Cristo. Preste atenção no que aconteceu. Antes que ele desmaiasse, a última coisa que viu foi que as mulheres que o açoitavam começaram a chorar. Dessa vez ele despertou na sua própria cama, e os mesmos que o bateram tão severamente estavam agora tentando salvar-lhe a vida e alimentá-lo para que voltasse à saúde. A vila inteira se entregou a Jesus Cristo. O propósito. Eu preciso confessar o que veio na minha mente, além de gratidão pela coragem de um homem como esse. Veio na minha mente assim, mas precisa alguém sofrer tanto para que outros encontrem a vida? Aí a primeira coisa que eu me lembro é de alguém que sofreu muito mais para que eu e você encontrássemos vida abundante. Mas não se engana. Quem está disposto a sofrer como Joseph, experimenta na carne o poder da ressurreição que opera em nós. Quem está disposto a ser fraco para ser dependente de Deus, vai superar o que você seria incapaz pelas suas próprias forças. Você tem coragem de se lançar assim nos braços do Senhor? Irmãos, entenda que os atos soberanos de Deus, que têm o intuito de nos levar a glorificá-lo, não é um ato de violência ou um ato de coerção. Sabe por quê? Porque Deus trazer você para Ele é o ato de maior bondade que Ele pode demonstrar para você. Ele é a fonte primária de todo bem, de toda beleza, de toda virtude, de todo amor. Viver para a glória de Deus é o bem maior que Ele pode desejar para mim e para você. Ser parecido com Cristo é o grande propósito e a maior virtude, porque somente em Cristo há vida verdadeira e vida abundante. David Powlison, nesse mesmo livro que eu mencionei, agora outro autor, ele escreve um dos capítulos do livro, que é a graça de Deus e o sofrimento. Olha o que ele diz: Deus não intervém de imediato para tornar as coisas melhores. Entretanto, intervém continuamente de acordo com seus propósitos de graça, trabalhando ao mesmo tempo em você e naquilo que te aflige. Deus dispõe-se a uma resposta longa e vagarosa.
Tentamos transformá-lo num reparo rápido. Sua resposta insiste em ser vivenciada ao longo do tempo em seus pormenores. A resposta de Deus insiste em tornar você numa pessoa diferente. Propósito de Deus. Segundo lugar, não desperdice o seu sofrimento. Você pode achar que essa afirmação ela é um tanto quanto estranha. Eu peguei ela emprestada do John Piper, que tem mais autoridade do que eu. Na verdade, o John Piper escreveu um livro chamado Não Desperdice o Seu Câncer. Ele foi diagnosticado uma época com câncer de próstata. Foi naquele ano que ele começou a pensar acerca da soberania de Deus, o seu próprio sofrimento, e ele escreve esse livro. Presta atenção, o que a Bíblia diz acerca do nosso sofrimento? E eu repito, e já disse isso aqui, eu não quero ser leviano, simplista no tratamento da sua dor, porque eu sei que dor é dor. Mas a Bíblia está repleta de textos que nos falam que o sofrimento e as tribulações, as provações, são ferramentas de Deus, podem ser ferramentas de Deus e são usadas por Deus para tratar o nosso caráter, para desenvolver a nossa santidade, para fortalecer a nossa fé, para aumentar a nossa confiança. Há textos bíblicos explícitos a esse respeito. 1 de Pedro 1, versículos 6 e 7. Nisso exultem, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Para quê? Qual é o objetivo? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo Pedro, lá no capítulo 5, na sua carta, e o Deus de toda graça, que em Cristo o chamou à sua eterna glória, depois de você terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá fazer o quê? Aperfeiçoar, afirmar, fortificar. Hebreus 12, nós lemos aqui Hebreus 12, não esses versículos, mas versículo 10. Deus, porém, disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Romanos 5, 3 e 4, e não somente isso, nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência esperança. Tiago 1, 2, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, porque, Tiago explica, sabendo que a provação da vossa fé produz em vocês perseverança. Estão entendendo, gente? Deixa eu ler o David Powlison de novo, o que ele diz a esse respeito. Muitas vezes a fé e o amor brilham de maneira mais clara, simples e corajosa num lugar escuro. Uma provação traz para fora o que há de pior em você, e Deus realiza o melhor em você, à medida que Ele se encontra e trabalha em você. A perseverança na fé representa um dos mais finos frutos do Espírito, e você só aprende a perseverar quando tem que passar por algo realmente difícil. Então, não desperdice o seu sofrimento. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o sofrimento tem a capacidade de fragilizar, de arrancar a nossa autossuficiência, de nos colocar em lugar de vulnerabilidade, de nos jogar no chão, de arrancar os nossos subterfúgios e autodefesas, e arrancando tudo isso de nós, a gente está muito mais preparado para olhar para o céu e dizer: tem misericórdia de mim. Não foi isso que aconteceu com Jó? Não foi isso que Jó aprendeu? Presta atenção, olha para você. Qual foi a oração mais fervorosa da sua vida? Qual foi? Qual foi o momento que você mais dependeu de Deus? Qual foi o tempo da sua vida que você o buscou com maior intensidade, constância e fervor? Qual foram as suas orações mais vivas e fortalecidas pela chama da sua fé? Gente, isso aconteceu com Jó.
Olha como Deus tratou Jó. Deus fez tanto na vida de Jó, depois de tanto sofrimento. Jó, depois de tudo, reconhece a grandeza de Deus. Bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó reconhece a sua pequenez e a sua tolice. E qual foi a tolice de Jó? Não foi o fato de que ele foi persistente em não aceitar a teologia da retribuição como a razão do seu sofrimento. A tolice de Jó foi achar que ele pode carregar Deus para um tribunal e botar Deus para ouvi-lo, invertendo os seus papéis, fazendo-se ele grande, como se Deus fosse pequeno. Deus fez 70 perguntas para Jó, depois de 70 perguntas, e aí, Jó vai falar o quê? Ele disse, nada. Nada. Fez um monte de pergunta, terminou, e agora, Jó? E ele falou, agora bem sei que todos os teus planos, tudo pode, Senhor, nenhum dos teus planos são frustrados. Jó reconhece. Aliás, o versículo 3, Jó cita as palavras de Deus, os questionamentos de Deus para ele. Jó reconhece o seu pecado, a sua falha. Jó reconhece, Jó aproxima-se de Deus em um nível mais profundo, e esse talvez seja o versículo de Jó, ou talvez um dos versículos mais conhecidos por nós. Eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Irmãos, Jó era um homem crente, sem dúvida alguma. Deus afirmou o caráter de Jó lá no capítulo 1. Jó era crente. Mas esse homem foi tratado na fornalha das provações. Agora ele, refinado pela fornalha das provações, ele tem a convicção de que agora eu te conheço muito melhor, Senhor. E a forma como ele ilustra isso, eu te conhecia de ouvir, agora meus olhos te veem. Isso me faz lembrar uma famosa oração, cujo título é a oração do soldado confederado. Essa oração, ela não se tem o autor, mas é uma oração da época da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, naquela guerra civil norte-americana. Olha que linda oração. Representa bem o que a gente está falando. Eu pedi a Deus forças para que eu pudesse realizar-me. Eu fui feito fraco para aprender a obedecer humildemente. Eu pedi saúde para que eu pudesse fazer grandes coisas. Foi-me dado enfermidade para que eu pudesse fazer coisas melhores. Eu pedi riquezas para que eu pudesse ser feliz. Me foi dado pobreza para que eu aprendesse a ser sábio. Eu pedi poder para que eu pudesse ter a admiração dos homens. Foi-me dada fraqueza para que eu precisasse de Deus. Eu pedi por todas as coisas que me fariam celebrar a vida. Foi-me dada vida para que eu pudesse celebrar todas as coisas. Eu não consegui nada do que pedi, mas consegui tudo o que necessitei. Deus não faz assim com a gente? Estava olhando ali para o meu amigo Henrique, e hoje à tarde a gente estava conversando. O Elinho, eu contei a história do Elinho há alguns anos atrás, uma pessoa querida, filho do pastor Reverendo Cavalcante, Dona Odete, pessoal mais antigo aqui da igreja conhece, uma família queridíssima. Elinho foi o filho caçula, Dona Odete, né? O filho caçula e o mais levado como caçula. E a gente conheceu o Elinho de muito perto, a família muito querida, muito amiga. Hoje o Henrique me lembrou dessa fala do Elinho, eu não estava me lembrando. O Elinho teve a vida dele muito marcada por altos e baixos da sua fé. Muitas inconstâncias. E eu me lembro bem direitinho, um domingo de manhã eu estava vindo à igreja, olhei e recebi uma mensagem no WhatsApp. O Elinho estava me dizendo de um diagnóstico que ele tinha acabado de receber, câncer no pâncreas. E a gente sabe que esse tipo de câncer, quando o diagnóstico é dado, a expectativa de vida não é grande. O que chamou a nossa atenção no processo de adoecimento do Elinho é que o sofrimento fez algo muito diferente na vida dele. O câncer tirou a sua vida, mas palavras do próprio Elinho para a família
eu não trocaria por nada nesse mundo o que Deus tem feito comigo. Essa alegria com Jesus, ele não trocaria por nada. E eu disse para vocês que o Elinho morreu em casa, deitado num sofá, uma poltrona estendida, ao lado dos filhos e familiares. Já nos últimos suspiros da vida, já há algum momento, algum tempo, já não proferindo palavras compreensíveis, de repente o Elinho se levanta e diz assim, como um pregador presbiteriano: Deus faz o que quer, quando quer e com quem quer. Deitou. Morreu pouco tempo depois. Que tesouro. Foi tirado tudo dele. Foi dado algo muito mais precioso para ele. Não desperdice o seu sofrimento, irmão. Não desperdice a possibilidade de caminhar mais dependente de Deus. Não desperdice a oportunidade de ser tratado pela sua dor. Agora eu quero ir para o meu último ponto. Ame a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode te dar. Eu vou repetir. Ame a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode te dar. A vida de Jó foi restaurada de uma forma maravilhosa, não foi? Que coisa linda. Hoje o pastor Márcio falou um pouquinho sobre isso. Versículo 12 diz que o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. E essas bênçãos a gente pode descrevê-las aqui. Por exemplo, Deus devolve a dignidade de Jó e honra a fidelidade de Jó. Sabe por quê? Porque Deus vai lá e repreende os amigos de Jó. Vocês aí, ó. Porque vocês falaram, olha que coisa maravilhosa. Vocês falaram o que era errado a meu respeito, está vendo? Deus repreende a teologia equivocada. E não fizeram como o meu servo Jó. Não mexe com ele, porque ele é meu. Que privilégio. Deus honra. E o texto, os primeiros versículos, 1 a 7, 7 até o versículo 9, olha quantas vezes repete: o meu servo Jó. O meu servo Jó. Lá no versículo 11 mostra que todos aqueles que estavam distantes agora vêm para condoer-se, orar com Jó e trazem presentes para Jó. No versículo 10 diz que Deus retribuiu em dobro tudo aquilo que Jó tinha perdido. E se você for lá no capítulo 1, pode fazer a conta, tá? Exatamente o dobro de tudo. Deus restitui-lhe a família, 7 filhos, 3 filhas lindas, mais lindas de todas, que não havia comparação. Só não gostei muito dos nomes que Jó escolheu, mas isso aí, né? Mas é interessante, alguns autores falam que os nomes de alguma forma representam a celebração de Jó. Gemima quer dizer pomba, Késia tem a ver com um unguento, aqueles perfumes e cheiro, e como é o nome da? Keren Hapuk, é uma espécie de maquiagem. Tá? E alguns atores falam, isso aqui é Jó celebrando, né? É Deus tirando as nossas lágrimas, a celebração da vida. O fato é, Deus foi abençoado, o Jó foi abençoado. Irmãos, entenda o seguinte, e aqui é um ponto importante para a gente concluir. Há um erro muito comum quando nós lemos o último capítulo de Jó. A gente fica, de fato, maravilhado com aquilo que Deus faz, a forma como Deus restaura a sorte de Jó. E devemos ficar mesmo, porque isso nos mostra o poder de Deus, a bondade de Deus e a providência de Deus.
É claro que eu e você podemos confiar num Deus que vem e nos socorre, e Ele socorre mesmo. Não há infortúnio que Ele não possa reverter, não há dor que Ele não possa consolar, não há problema que Ele não possa resolver. Ele é todo poderoso, Ele faz maravilhas mesmo. Mas presta atenção, às vezes a gente lê esse texto dizendo, agora Deus fez justiça a Jó, a gente volta para o erro lá do início. As bênçãos que Deus te dá é porque Deus é bom. Porque se Deus for te tratar conforme o seu mérito e demérito, eu vou te dizer uma coisa, o seu nome vai para o Serasa Celestial. Você vai ficar na dívida. A conta não vai fechar. Mas Ele é tão bom e gracioso, que Ele é dadivoso, Ele abençoa. A mudança, presta atenção nisso, a mudança de Jó se deu antes da restituição dos bens de Jó. Você percebeu isso? Está lá no versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, enquanto esse orava pelos seus amigos. Jó já tinha se prostrado diante de Deus, Senhor, eu não sei nada, o Senhor bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, antes eu te conhecia de ouvir, hoje os meus olhos te veem, eu me arrependo, meu coração está contrito diante de ti, sou novo homem. Deus restituiu porque Ele é bom. E aqui então é a minha pergunta para vocês. Gente, está fazendo aí o mesmo calor que está fazendo aqui? Não sei, está quente aqui em cima, viu? Eu acho que é o assunto, né? O tema é quente, né? Preste atenção. Você viria à igreja domingo que vem para cantar em louvor e gratidão? Se você perder aquela pessoa que você mais ama de hoje para amanhã? Você cantaria com o mesmo entusiasmo na adversidade da sua vida? Você ama a Deus porque Ele é Deus e por quem Ele é e por aquilo que Ele fez na sua vida? Ou você ama a Deus por aquilo que Ele te dá? Você ama a Deus ou você ama as bênçãos de Deus? Essa é a pergunta que eu preciso me fazer. Porque enquanto a vida está bem, a gente consegue louvar sem muita dificuldade. Mas quando a vida está mal, é mais difícil a gente dizer, eu te louvarei. Meu louvor é somente a ti. Você ama Deus, irmão? Eu quero desafiar você acerca do seu sofrimento e preste muito bem atenção. Deus é bondoso, faz milagres portentosos, grandiosos e nos socorre. Mas você ama Deus com o mesmo amor? Na explosão da sua alegria e na profundidade do seu choro? Nosso amigo Jó nos ensinou muito. E eu peço a Deus que você, que ouviu essas exposições, você lide com o seu sofrimento. Não estou dizendo que vai ser mais fácil, só estou dizendo que pode ser mais leve. A gente vai encerrar, eu convidar aqui o pessoal da equipe de cânticos. Hoje, e foi coincidência, ou como diz o pessoal, Jesuscidência, o pastor Márcio tocou a música aqui, do Ademar de Campos, mas eu já tinha durante a semana encomendado. Falei, gente, toca aquela música, porque a música faz referência ao versículo que a Jó aqui fala. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, e eu queria que a gente cantasse, vamos ficar em pé, e eu queria que você cantasse com a mesma intensidade antes da pregação e agora. Eu queria desafiar você a declarar esse amor a Deus, a despeito da adversidade.
de ouvir falar, mas agora é de contigo andar. Eu sei, ó Deus, que tenho meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora é de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me leva em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, seu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, seu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro em tua vida em minha vida. Amém. Rafa, vem aqui orar para nós. Deus abençoe sua vida. A gente vai orar. O pastor Rafael vai impetrar a bênção do Senhor para nós. Depois você... Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o seu sofrer. Ele está com a gente, Ele está comigo, Ele está com você. Tem uma semana muito bendita na presença do Senhor. Boa noite, meus irmãos. Vamos orar. Oh Deus, nós somos encorajados, desafiados, instruídos, exortados, alimentados por Tua Palavra, e hoje aqui, como igreja, nós reunidos estamos e agradecemos. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe até o fim dessa trajetória do livro de Jó, e quantos aprendizados, quantos ensinos, quantos momentos de luta que nós enfrentamos a entender, sentir e perceber o que o Senhor está a realizar na vida de Jó e nas nossas vidas também. Obrigado, Senhor, porque nós aprendemos tanto e aprendemos que nada, nenhum centímetro, nenhum segundo, nenhum instante da nossa vida foge do Teu controle, foge do Teu cuidado, foge da Tua mão. Estamos todos debaixo do Teu poderoso poder, da Tua santa soberania, Deus, e assim ajuda-nos a perceber isso, e vendo, termos a compreensão de que o cuidado do Senhor nas nossas vidas, tantas vezes não compreendido, Deus, é amor e cuidado do Senhor sobre nossas vidas. Vai dar-nos viver essa verdade aprendida, dá-nos aplicá-la nas nossas vidas, dá-nos, Deus, ensinar a outras pessoas, como nós vimos o testemunho do Jeff aqui também. Deus, do Joseph, Deus, dá-nos cada dia mais do Teu amor. Eu oro em nome de Jesus.